2 dias para ultrapassar 500 anos. Francisco, o Papa da Igreja Católica, viajou para a Suécia para assinalar meio século de reforma protestante, mas, acima de tudo, sublinhar a unidade entre as duas tradições cristãs. – 31 de outubro de 1517. Nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, um monge agostinho afixa 95 teses contra a Cúria Romana, que acusa de corrupta e demasiado ligada aos bens materiais. Martinho Lutero, que queria reformar a igreja, tornar-se-ia a partir de então no protagonista de uma nova divisão no cristianismo. Uma separação que reivindicava uma igreja mais autêntica, mas que também convinha ao poder político, a monarcas que olharam a oportunidade para se afastarem da influência dos papas. Mas o monge Agostinho de Wittenberg apenas queria um encontro com o Papa de então, para debater uma igreja que pretendia mais próxima do essencial da sua missão. Leão X não o recebeu. Lutero não chegou a Leão X, mas Francisco chegou até à Federação Luterana Mundial. Demorou 500 anos e desta vez o Papa teve de se deslocar à Suécia. É muito interessante, se nós recuarmos 500 anos atrás, nós percebemos que Lutero por várias vezes tentou, não necessariamente não poria as coisas nestes termos, mas confrontar o Papa, ou até mesmo encontrar-se com o Papa, e quase que foi possível esse encontro, mas isso nunca aconteceu. Agora é o Papa que vai ter, de alguma forma, com Lutero, não é? E eu acho que isso é um gesto de enorme disponibilidade, diria mesmo de enorme humildade, que é muito simbólico neste ato. Francisco protagonizou um gesto inédito, para alguns profético. A decisão do Papa dava uma concretização ao esforço de anos que busca a unidade. Uma afirmação de que o diálogo ecuménico entre cristãos de diferentes sensibilidades atingiu a maturidade e produziu fruto. Essa decisão significa que, da parte da Igreja Católica, e o Papa Francisco quis dar este sinal, há todo um olhar para o desenvolvimento ecuménico nas relações entre católicos e luteranos que aponta decisivamente para o futuro. Não podemos resignar-nos à divisão e ao distanciamento que a separação ha produzido entre nós. Temos a oportunidade de reparar um momento crucial de nossa história, superando controvérsias e malentendidos que a menudo han impedido que nos compreendiéramos unos a outros. Palavras de Francisco no dia 31 de outubro de 2016, o momento em que a Federação Luterana Mundial iniciava as comemorações dos 500 anos da Reforma. É a primeira vez que estas comemorações ocorrem com a presença de um Papa. Um gesto longe do espírito de Trento, que na época não conseguiu mudanças significativas para a Igreja. E o Concílio de Trento não trouxe a reforma que a Igreja queria. A verdadeira reforma da Igreja só aparece no Concílio Vaticano II. É a Igreja
que, primeiro, antes do Vaticano II, a Igreja voltava-se para si própria. E, portanto, existia aquele refrão antigo, extra ecclesiam nulla salus, fora da Igreja não há salvação. Veio Lutero com a sua reforma, através da Sagrada Escritura, e apareceu também um extremo da parte dos luteranos, da parte dos protestantes, que é extra verbum nulla salus, fora do verbo, fora da palavra de Deus, não há salvação. Como puedo tener un Dios misericordioso? Esa es la pregunta que perseguía constantemente a Lutero. En efecto, la cuestión de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe, Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la buena nueva de Jesús encarnado, muerto y resucitado. Momento pelo qual a história haveria de esperar 500 anos, para trás ficaram excomunhões, guerras, divisões. Que todos sejam um é um desafio que começou a ganhar contornos há algumas décadas, com a aproximação ecuménica, num esforço conjunto que se apresenta agora com contornos mais nítidos, mais definidos. É uma dívida dos cristãos para com o desejo manifestado por Cristo e para com a própria sociedade que habitamos. Hoje, nas circunstâncias atuais, de facto, os cristãos têm de se perguntar, sobretudo, em que medida as divisões ainda existentes afetam a credibilidade do testemunho cristão e a sua capacidade de responder aos problemas existentes no mundo. Nesta ocasião, o Papa e o presidente da Federação Luterana Mundial assinavam, na Suécia, uma declaração comum por ocasião da comemoração conjunta católico-luterana dos 500 anos da Reforma Protestante. 50 years of sustained and fruitful ecumenical dialogue between Catholics and Lutherans have helped us to overcome many differences and have deepened our mutual understanding and trust. At the same time, we have drawn closer to one another through joint service to our neighbours, often in circumstances of suffering and persecution. Through dialogue and shared witness, we are no longer strangers. Rather, we have learned that what unites us is much greater than what divides us. O documento é um pedido de perdão por divergências e conflitos históricos, ao mesmo tempo que saúda os 50 anos de constante e frutuoso diálogo oficial entre católicos e luteranos, bem como o seu serviço comum ao próximo, muitas vezes em situações de sofrimento e de perseguição. Hoje, de modo particular, levantamos as nossas vozes para pedir o fim da violência e do extremismo que ferem tantos países e comunidades e inumeráveis irmãos e irmãs em Cristo. Podemos ler nesta declaração conjunta. Exortamos luteranos e católicos a trabalharem juntos para acolher quem é estrangeiro, prestar auxílio a quantos são forçados a fugir por causa da guerra e da perseguição e defender os direitos dos refugiados e de quantos procuram asilo. Now we call upon all Catholic and Lutheran parishes and communities to be bold and creative, to be joyful and hopeful in their commitment to continue the great journey ahead of us. His Holiness Pope Francis and the LWF President Bishop Yunnan will now sign the joint statement as an expression of the commitment of our two communions. Depois de Lund, a Arena de Malmö, um momento festivo que sublinhava a importância do trabalho conjunto pela unidade. Um espírito
que Francisco reconhecia. Doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma que estamos viviendo con espíritu renovado y siendo conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad porque reconocemos que entre nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Esta ocasião reforçava a diversidade das raças e das culturas, das fragilidades que tocam tantas regiões do planeta e onde o testemunho da fé deve ser um sinal de unidade e não de ódio ou de violência. Gustav Guterres wrote, "Our conversion to the Lord implies conversion to the neighbor." As we meet here, Catholic and Lutheran, with many other ecumenical guests, and many of you from various parts of the world, the Holy Spirit challenges us to new beginnings and fresh paths. I am confident that our common purpose will be found not just in theological dialogue, but in the practical witness, the martyria of prophetic diaconia in our world. O presidente da Federação Mundial Luterana lembrava que o testemunho dos cristãos que sofrem no Médio Oriente e aí pagam com a vida o preço da sua fé é o maior sinal na atualidade do que é afinal viver o cristianismo até às últimas consequências. Por isso, este drama era lembrado pelo bispo católico de Alepo, que fez questão de salientar a importância da unidade entre os crentes no auxílio e na construção da paz. Our sadness is seeing a rich and beautiful Christianity about to disappear, a deep sense of ecumenism, a lifestyle in which Eastern Christians and Muslims used to live together, getting reduced to fanatism and distrust. Christian of the world, Muslim between East and West, people of goodwill, do not leave our beloved Syria to be destroyed and fragmented. I hope that the construction of peace and listening to the poorest may become the daily bread of humanity and divine inspiration for all religions and beliefs. Mas este é um ecumenismo encarnado, um cristianismo que assume um esforço comum na defesa dos mais frágeis, na defesa e promoção da dignidade humana. A solidariedade de luteranos e católicos tem rosto e gestos concretos. Da Índia, o exemplo do envolvimento na defesa do ambiente. I realized the injustice which my people or the poor people were facing, and I became involved in advocating for climate justice. Today, my work as a youth leader in the Jaipur Evangelical Lutheran Church involves raising awareness, trainings and projects for the young people on ecological and social justice issues. Rose é uma jovem refugiada e quer regressar ao Sudão do Sul para o ajudar a reconstruir. Hope now gave me strength and it helped me to achieve my goals, also to help my communities and my fellow refugees as well. Because even now my country people are still fighting and so many of them are displaced all over the world just because of war. I ask this because may people all over the world talk to the leaders so that they may bring people in peace and help those who are out of other countries to go back to rebuild their countries, at least to visit their neighbors and interact with
people through sport. Margarit Barankitse é do Burundi, mas vive como refugiada no Ruanda desde o ano passado. Fundou a Casa da Esperança, que acolhe crianças órfãs da guerra. And I decided to create in 1993 association Maison Shalom, House of Peace, to welcome all those suffering children. But everybody said to me, "Are you crazy? What are you doing? You want to create, to put all those children, we are in the war, you have no money. What are you doing?" I said, "No. Those children are the richness, the unique richness we have. Those children are our future, are our hope." Da Colômbia, o testemunho de um padre que recorda a ação da Cáritas durante o período da guerrilha das Farc. Immediately, the community started, the survivors started with the parish priest to walk throughout the forest. And we, Caritas, and the local church, we started to the long way, the long task to rebuild the lives, the hopes, and the social tissue of this community and of so many others living alongside the river. In 2015, in an act GR4 and demanded by the Afro-descendant communities, a leader of FARC arrived to the region to recognize their responsibilities and to seek forgiveness from the victims. Gracias a este nuevo clima de entendimiento, hoy Caritas Internacional y Lutheran World Federation World Service firmarán una declaración común de acuerdos con el fin de desarrollar y consolidar una cultura de colaboración para la promoción de la dignidad humana y de la justicia social. Na Arena de Malmö, a Cáritas Internacional e a sua congénere luterana assinavam um acordo de cooperação, uma concretização do trabalho comum que é necessário levar a cabo junto dos mais necessitados. A concretização da misericórdia é a melhor forma de apresentar ao mundo o ecumenismo, a unidade entre os cristãos. E aí eu sinceramente não vejo como é que pode haver divisão quando o Espírito é o mesmo e é o Espírito de Cristo. E nesse sentido acho que este é um outro importante passo que se dá. A religião não pode ser a causa da divisão, o obstáculo que se opõe à paz, à convivência entre os homens. Nas dimensões da paz, da dignidade humana, na reconciliação evidentemente entre os cristãos, nas questões da luta pela criação e em aspectos concretos que hoje exigem um pronunciamento comum, ao nível, por exemplo, do acolhimento dos refugiados ou no dizer não ao terrorismo como algo que aparentemente é apresentado por outros como algo intrínseco à dimensão religiosa. Para o Papa, o cristianismo, por uma questão de fidelidade, terá de estar na primeira linha do auxílio, na concretização do que se entende como o amor ao próximo. Se nós não percebemos que a dignidade humana, esse é um elemento muito sublinhado na Declaração Comum, que as questões da pobreza, da dignidade humana, da sobrevivência da humanidade, se essas questões não nos motivarem como cristãos a trabalharem em comum, nós estamos, francamente, a questionar, a pôr em causa melhor a nossa razão de ser como pessoas que nos reclamamos de Jesus. Para nós, cristianos, é uma prioridade salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, de los marginados de nuestro mundo, y hacer palpable la ternura
y el amor misericordioso de Dios que no descarta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Mas esta visita do Papa à Suécia mostrava também o rosto de uma Europa descristianizada. No país do bem-estar e onde o Estado tudo assegura aos seus cidadãos, que lugar há para Deus? Na Eucaristia de despedida, celebrada para a comunidade católica, imagens pouco comuns. Apesar da presença de um Papa, do Papa Francisco, havia muitas cadeiras vazias. É raro assistir a uma missa celebrada pelo Papa sem ninguém no relevado. Mas aqui aconteceu. Um sinal de que a unidade entre os cristãos é ainda mais urgente, mais necessária, nestes tempos em que o mundo parece esquecer Deus. O combate que hoje em dia deve ser travado não é entre católicos e protestantes ou com ortodoxos, mas é contra essa força maior que é a secularização, não é? E nesse sentido acho que é um exemplo que os cristãos estão a dar também. Já não é só a questão de Cristo ser apresentado desta ou daquela maneira, a questão hoje é do próprio, se Deus ainda tem papel de cidadania nas nossas sociedades, não é? Se ainda há lugar para esta dimensão religiosa. Qual é o papel do religioso na construção de um mundo mais fraterno, mais justo, na luta pela dignidade humana, pela paz, pela criação? E acho que é aí que nós temos de dizer que Deus e esta dimensão religiosa não entram em conflito nem em rivalidade com o homem e no fundo, com o potencializar tudo aquilo que ele pode ser, mas pelo contrário, o religioso é precisamente essa mola, nós acreditamos nisso, que nos torna plenamente humanos e plenamente felizes e capazes de construir esta sociedade mais justa e mais fraterna. Los aliento a ser sal y luz en medio de las circunstancias que les toca vivir, con su modo de ser y actuar al estilo de Jesús y con gran respeto y solidaridad con los hermanos y hermanas de las otras iglesias y comunidades cristianas y con todas las personas de buena voluntad. Fez-se história nesta viagem do Papa à Suécia. De Lutero, que se queria encontrar com o Papa de então, a Francisco, que 500 anos depois vai ao encontro dos luteranos para ajudar a construir a unidade necessária entre os crentes. Diferentes cores, tonalidades e formas que, nas suas características e especificidades, se conjugam num sinal belo e convidativo. Esta comemoração, esta lembrança da origem da Reforma Luterana, acontece pela primeira vez num clima ecuménico. Quer dizer, nos séculos anteriores era uma situação de conflito, de contra-reforma. Neste momento, portanto, há uma base de aproximação, de entendimento. Não quer dizer que o caminho seja fácil, mas, sem dúvida, que é um sinal evidente de que nós devemos estar abertos a este diálogo mútuo de enriquecimento entre católicos e luteranos. A esperança é a melhor palavra para definir o futuro, porque a esperança não desilude, como disse o Papa. Que todos sejam um, para como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste.